Sabe, a cada vez que um animal respira, tem uma batalha acontecendo. Uma batalha invisível. É uma luta silenciosa, constante, pela sobrevivência, e acontece dentro de praticamente todo animal no planeta. Hoje, a gente vai, digamos, abrir as portas dessa fortaleza biológica para entender essa guerra constante que é a vida. Olha só essa imagem. Dá uma boa olhada. Isso aí é o resultado de uma batalha que foi perdida. E, embora pareça uma coisa super complexa, a origem disso tudo pode ser algo bem simples. E aí fica a pergunta, né? Como é que uma coisa tão básica, tão vital, tão automática como respirar pode ser justamente a porta de entrada para a destruição? A resposta, como a gente vai ver, está na engenharia complexa do corpo. Então, para a gente conseguir entender isso melhor, vamos fazer um exercício. Pensa no sistema respiratório não só como um monte de órgãos, mas sim como uma fortaleza super sofisticada. O trabalho dela, extrair vida do ar e ao mesmo tempo se defender de um ataque sem fim de invasores. Ok, então para a gente entender essa guerra, primeiro a gente precisa conhecer o campo de batalha, certo? Vamos dar uma olhada na arquitetura dessa fortaleza biológica. Essa fortaleza ela é basicamente dividida em duas grandes áreas. Primeiro, a gente tem as muralhas externas, que seria o trato respiratório superior. Essa é a primeira linha de contato, sabe? E depois tem o santuário interno, o trato inferior. É lá que o tesouro, o oxigênio, é finalmente processado. Cada pedacinho tem um design e uma função bem específica na defesa. E agora a gente vai bem fundo, lá no coração do santuário interno. Isso que a gente está vendo é o alvéolo. É aqui, nessa câmara minúscula, microscópica, que a mágica acontece. A troca de oxigênio por dióxido de carbono. E esse diagrama mostra direitinho quem são os protagonistas. Umas células bem fininhas que formam a parede e outras, mais gordinhas, que dão todo o suporte. Essas células são os engenheiros da fortaleza, os chamados pneumócitos. Tem o tipo 1, que são essas paredes super finas, perfeitas para troca de gases. Mas o problema é que são bem frágeis. E aí entra o tipo 2. Pensa neles como equipe de manutenção. Eles produzem uma substância para evitar que os alvéolos colem, tipo um lubrificante. E o mais incrível, eles conseguem se transformar em pneumócitos do tipo 1 para consertar qualquer estrago. É um sistema de construção e reparo simplesmente genial. Mas claro, né? Uma fortaleza não é nada sem os seus soldados. E o sistema respiratório tem um exército de defensores que é, incrivelmente eficiente. E eles trabalham 24 horas por dia sem parar. E esse exército é bem organizado, com várias unidades especializadas. Tem equipe de limpeza, tem a guarda de elite, tem até uns aliados que a gente nem imagina. E claro, os sistemas de ejeção de emergência. Cada um tem um papel super importante. Vamos começar pela equipe de limpeza, o chamado escalador mucociliar. É um sistema fascinante. Imagina uma esteira rolante biológica. Primeiro, tem uma camada de muco, bem pegajosa, que prende poeira, pólen, micróbios, tudo que não devia estar ali. E por baixo, milhões de cílios minúsculos ficam batendo, todos juntos, para cima, empurrando essa sujeira toda para fora dos pulmões. Dali, ela é engolida e pronto. É uma faxina constante, totalmente automática. E esse sistema de filtragem é super seletivo, viu? A eficiência dele depende muito do tamanho do invasor. As partículas maiores, por exemplo, já são barradas logo de cara, lá em cima. E este gráfico mostra isso perfeitamente. Olha só, partículas grandes, maiores que 10 micrômetros, ficam presas já na traqueia, nos brônquios. As um pouco menores, entre 2 e 10, conseguem ir mais fundo, mas são paradas nos bronquíolos. Agora, as bem pequenas, com menos de 2 micrômetros, essas são as mais perigosas. Elas conseguem escapar dessa esteira e chegar lá no fundo, no santuário interno, nos alvéolos. E é exatamente aí que entra a guarda de elite, os macrófagos alveolares. Eles são a última linha de defesa. Ficam patrulhando os alvéolos sem parar, caçando e, literalmente, comendo qualquer partícula ou micróbio que ousou chegar tão fundo. São os verdadeiros sentinelas do pulão. Só que, apesar de todas essas defesas, a gente sabe que nenhuma fortaleza é 100% impenetrável. Às vezes, as muralhas são invadidas. Ou pior, às vezes, a fortaleza já nasce com alguma falha. Olha esse caso, por exemplo. Isso é uma fenda palatina, um problema de nascença. É, na prática, uma falha na estrutura da fortaleza. Cria uma passagem direta entre a boca e o nariz. Isso já compromete a primeira linha de defesa desde o começo da vida, deixando o sistema todo vulnerável para aspiração de comida, infecções, tudo. E quando as defesas falham ou são superadas, aí os invasores atacam.
A rinite, que nada mais é do que a inflamação do nariz, é a linha de frente dessa batalha. E os inimigos são de todo tipo, como essa citação deixa claro: vírus, bactérias, fungos e até alérgenos. E a lista de quem pode causar problema é enorme, e ainda por cima específica para cada espécie. Tem herpes vírus atacando boi e gato, tem a bactéria Pasteurella, que é um problema para suínos, ou seja, cada animal tem um conjunto de ameaças específico, e a fortaleza precisa estar pronta para tudo. E o interessante é que o tipo de estrago que fica para trás depende muito de quem atacou. Aqui na esquerda, por exemplo, uma infecção por bactéria costuma causar uma rinite purulenta, cheia de pus. Já na direita, uma infecção viral pode levar a uma rinite fibrinosa, que forma essas placas sólidas. São literalmente as cicatrizes de batalhas diferentes. Ok, até agora a gente falou de ameaças que vêm de fora, né? Invasores. Mas e se o inimigo não vier de fora? E se a ameaça surgir de dentro para fora, das próprias células da fortaleza? O que estamos vendo aqui é um carcinoma, um câncer. Não é um invasor, é uma traição. As próprias células do corpo se rebelam, começam a crescer sem controle nenhum e vão destruindo toda a arquitetura da fortaleza por dentro. É como se fosse uma guerra civil, só que no nível das células. E essa guerra, mesmo acontecendo num nível microscópico, quase sempre deixa sinais que a gente consegue ver. Os sintomas que um animal apresenta, eles são, na verdade, os ecos externos dessa batalha que está rolando lá dentro. Esse sangramento no nariz, por exemplo, que a gente chama de epistaxe, não é só sangue saindo, é a prova visível de uma destruição interna muito, muito severa. Nesse caso, por causa de uma doença chamada rinite atrófica, que vai literalmente corroendo os ossos do nariz. O que a gente vê por fora é um reflexo da devastação que está acontecendo por dentro. E para fechar, a gente volta para o microscópio. Porque no fim das contas, tudo se resume a isso aqui. As células. O que a gente está vendo são as células de um tumor de uma ovelha. É aqui que a guerra de verdade acontece. Cada célula dessa, anormal, é um soldado inimigo. E essa desordem toda é o campo de batalha final. Então, a gente foi de uma fortaleza magnífica até uma única célula com defeito. E essa jornada toda, essa batalha pela respiração, revela uma verdade fundamental. A vida não é um estado passivo, é uma defesa ativa, sem descanso, contra o caos. E a complexidade, a resiliência desse sistema todo faz a gente se perguntar, né? O que mais será que está acontecendo dentro dos seres vivos a cada segundo que a gente nem faz ideia? No fim, a luta pela vida é a própria definição do que é estar vivo.